Quem tem imóvel declarado na declaração de imposto de renda já deve ter percebido que o valor que fica lá ao longo do tempo, ele vem se desatualizando, ele fica fixo. Não é possível fazer um reajuste, em raras exceções, talvez incluir uma reforma, etc. Mas normalmente o valor que está lá na declaração de imposto de renda é o valor de aquisição do imóvel. E passa 1 ano, 2, 3, 5 anos, aquele valor vai ficando defasado em relação ao valor de mercado. E a nossa preocupação, qual que é? Numa futura venda, a Receita Federal vai tributar em cima do ganho, do que ela chama de ganho de capital, quando na verdade não houve ganho algum, é apenas uma valorização em relação ao mercado. Pois bem, o governo agora editou uma lei que praticamente é uma proposta, não é obrigatório. Se você tem um valor defasado, ele está te dando uma oportunidade, vamos analisar se realmente uma boa ou não oportunidade de atualizar o valor do seu imóvel pagando imediatamente apenas 4% em relação ao ganho de capital. À primeira vista parece interessante, mas será que é mesmo? Será que a gente vai ter algum benefício em atualizar o valor para valor de mercado? Em que situações essa atualização pode ou não ser vantajosa? Assista esse vídeo até o fim e você vai ter uma noção razoável do que está acontecendo e se essa proposta do governo é boa ou não. Meu nome é Aguinaldo Pinheiro e se você gostar desse vídeo, aproveite para deixar um like para que mais pessoas possam aproveitar. Pois bem, como cada caso é um caso, eu recomendo fortemente que você baixe, faça um download desse programa Ganhos de Capital, que você encontra no site da Receita Federal, e para poder fazer uma avaliação da sua situação atual. Você vai colocar os dados do seu imóvel e fazer uma simulação num valor que você colocando o valor de mercado que você estima para o seu imóvel, e você pode fazer uma simulação e descobrir ali quanto você pagaria hoje se você fosse vender o seu imóvel. Então eu recomendo baixar esse programa. Fazendo isso, no programa você vai ter uma tela como essa. Você abre essa ficha aqui, bens imóveis, e coloca aqui um novo imóvel, coloca o seu imóvel para fazer essa simulação. Eu já coloquei aqui um imóvel, então eu vou clicar aqui em editar. E aqui você tem uma ficha de identificação. Essa ficha aqui é o valor do imóvel, a data da aquisição, o valor do imóvel. Nessa outra ficha, a data da operação, vamos estar simulando que a gente estaria vendendo hoje esse imóvel por um valor aqui de 1 milhão, ele foi adquirido por 300 mil, seria vendido hoje por 1 milhão, então nesse caso, qual seria o valor do imposto a pagar? Então você teria aqui nessa ficha aqui apuração, alguns descontos e depois na consolidação esse valor final do imposto a pagar. Então é importante que você faça essa simulação para poder comparar com a oferta do governo, aquela oferta de você já pagar antecipadamente 4% em cima do valor do capital. Então nesse caso aqui, nessa rápida apresentação, se a gente está falando num valor do imóvel de 300 mil, né? E que hoje, por exemplo, você estaria fazendo uma venda por 1 milhão, então você estaria tendo um ganho de capital de 700 mil reais, e aplicando esta oferta aí do governo, você estaria pagando 4% em relação a esse ganho de capital de 700 mil reais, que daria 28 mil reais. Bem, essa daqui é a ferramenta ideal para que se faça essa simulação. Eu vou colocar aqui uma planilha do Excel que foi feita baseado nessas premissas aqui da ficha de ganho de capital para poder facilitar a explicação. Pois bem, aí está a planilha. Então esse box aqui, deixa eu pegar aqui para marcar, esse box aqui dessa planilha, ele faz exatamente o mesmo que aquele programa da Receita Federal. A gente estaria de uma maneira mais fácil de enxergar. Então eu estou considerando um imóvel adquirido em 2004 e a data da venda seria agora, em 2024.
valor de aquisição 300 mil, valor de mercado 1 milhão, ganho de capital 700 mil. Então, é feita a aplicação aqui de algumas reduções, né? E chegaria nesse valor final aqui de R$ 43.689 reais para pagamento do imposto de renda se fosse vendido esse imóvel hoje. Então, nessa adesão à lei, ele está propondo 4%, né? Então 4% em cima desse ganho de capital daria R$ 28 mil. Então, aparentemente, né, teria aqui R$ 28 mil, a gente estaria falando, olhando assim já de imediato, parece que há um ganho. Em vez de pagar ali R$ 43 mil, a gente estaria pagando R$ 28 mil. Mas agora é hora de prestar bastante atenção para que a gente possa verificar se realmente existe esse ganho. Primeiro que essa lei 14.973, que foi publicada recentemente, agora em setembro, precisa ser lida com cuidado, porque esse valor aqui que a gente estaria pagando aqui, a gente só vai poder fazer um benefício dessa lei depois de 15 anos. Isso mesmo, a gente poderia fazer, eu estaria antecipando esse imposto de renda, mas eu poderia fazer o uso desse aumento de capital, né? O meu imóvel que está lá declarado no imposto de renda por 300 mil, eu poderia aumentá-lo para 1 milhão, pagando hoje R$ 28 mil, mas eu só vou fazer uso disso integralmente após 15 anos. Então, essa lei possui ali uma tabelinha que vai dizer para você o seguinte: se você vender esse imóvel em até 3 anos, de hoje para daqui 3 anos, o que você vai poder abater é zero. Ou seja, você está aí antecipando R$ 28 mil, e se de repente você precisa vender esse imóvel daqui 1 ano, 2 anos, 2 anos e 11 meses, esses R$ 28 mil que você pagou antecipadamente virou lixo, você jogou esse dinheiro no lixo, você não vai poder abater. Então é feita essa tabelinha de acordo com o período 3, 4, 5, até quando chegar a 15 anos, somente após 15 anos você vai poder usufruir desse benefício em 100%. Então essa é uma grande, vamos dizer assim, pegadinha, é algo que tem que ser observado. Então, se você fizer adesão agora e precisar vender esse imóvel, simplesmente por algum motivo precisar vender esse imóvel, simplesmente você jogou no lixo R$ 28 mil nesse caso, né? Você jogou, em qualquer outro caso, você vai jogar no lixo 100% daquilo que você adiantou. Então, já por aí é uma proposta que tem que ser muito bem avaliada nesses casos. Existem outras situações também muito importantes. Por exemplo, se o imóvel é muito antigo, adquirido até 1969, ele já é isento de imposto de renda na venda, por qualquer valor que você venda esse imóvel. Então, se o imóvel é muito antigo, não faz nenhum sentido tentar atualizar, porque você não vai ganhar nada. Mais uma vez, estaria jogando integralmente o valor no lixo. Em outra situação também de isenção, se você estaria fazendo a venda de um único imóvel no valor até 440 mil, né? Sem que você tenha feito nenhuma venda nos últimos 5 anos, então você goza da isenção. Então não teria nenhum problema, não precisaria aderir a essa lei se o seu imóvel está nessas condições. Como o valor é relativamente, vamos dizer, na média é um valor pequeno, talvez não seja o caso, né? Agora, esse outro item aqui de isenção é muito importante, porque o que acontece? Na maioria das vezes, em grande parte das vezes, suponho eu, que você acaba vendendo um imóvel para adquirir um outro, né? Então, nessas condições, né, você vende um imóvel menor para adquirir um outro maior, ou mesmo se você for adquirir um outro imóvel dentro de um prazo de 180 dias, esse valor que foi usado para adquirir esse imóvel pode ser abatido. Você entra nessa ficha ganhos de capital para fazer uma avaliação. Então, normalmente, a gente vai acabar vendendo um imóvel para comprar outro. Claro, se a pessoa tem 2, 3, 4 imóveis, não é o caso.
Mas se você tem um imóvel e você pretende, está preocupado que ele está desatualizado, mas tem mais ou menos em mente, não, eu vou vender esse imóvel para comprar um outro, então muda de figura, porque a lei também permite que você utilize esse valor e possa abater até 100% desse valor. Então, pegando esse exemplo aqui de novo, se você tem um imóvel adquirido por 300 mil, e o valor de mercado é de 1 milhão e você está preocupado com isso, que vale mais, 1 milhão, 2 milhões, você está preocupado com isso, que possa vir a pagar muito imposto, mas você tem a certeza, ou pelo menos uma boa dose de certeza, que você vai adquirir um outro valor por esse valor que você vendeu no mercado, então basta eu colocar aqui, por exemplo, eu estou comprando um imóvel no valor de 1 milhão. Né? Fiz a venda, meu imóvel valia 300 mil, vendi por 1 milhão e comprei outro no valor de 1 milhão. Qual que é o valor do imposto de renda que eu vou pagar? É zero, não vou pagar nada de imposto. Então, qual foi a vantagem de eu ter adiantado esses 4%? Mais uma vez, é um dinheiro integralmente sendo jogado no lixo. Né? Você não vai fazer nenhum proveito disso. Então, às vezes, a princípio, a faixa de alíquota numa venda, de acordo com a lei, é essa daqui, a alíquota por ganho de capital. Então, no geral, até 5 milhões, né? A alíquota que a gente está falando é de 15%. Então, a gente tem que estar comparando esse suposto benefício do governo de pagar agora antecipadamente 4%, em vez de pagar 15%. Mas a comparação, lembrando mais uma vez, não é direta. Por quê? Porque existem pelo menos 3 fatores de redução. Então, já no próprio aplicativo de ganhos de capital, você vai ver que existe uma redução, um fator de redução, que é chamado de FR1, que é dessa lei 11.196. Então, já há uma redução. Veja, nesse caso, já há uma redução de 8%. E depois também há o FR2, uma redução de 54% no valor na estimativa do ganho de capital. Então, só por esses dados, você não está pagando efetivamente esses 15%. Vamos tirar essa questão, nesse caso, uma simular sem essa venda. Vamos dizer que eu vendi um imóvel, um segundo imóvel, vou vender e não vou comprar um outro no período de 180 dias. Veja que a alíquota efetiva, nesse caso, quanto foi? De 6,24%. Apesar de aplicar os 15% de ganho de capital da faixa, mas na verdade qual foi a alíquota efetiva? 6%. Então não foi uma alíquota tão grande. Não é, sem nenhuma adesão à lei, eu estaria pagando hoje 6%. Não é verdade? Então, só que eu não vou poder usar esse benefício se eu fizer essa lei, né? Porque essa lei ela vai me dar o benefício só para os anos seguintes. E se eu fizer uma simulação, por exemplo, não, eu vou vender esse imóvel, então eu vou querer usar 100% desse benefício aqui e eu tenho uma estimativa que daqui 15 anos eu vou vender esse imóvel. Então nós vamos colocar aqui 2039. Vamos colocar aqui 2039 e veja só qual que é a alíquota efetiva em 2039. 3,33%, quer dizer, abaixo até dos 4%. Isso sem usar nada deste benefício que seria da venda, da aquisição de um outro imóvel. Só por aí já sai perdendo em relação a esses 4%. Agora é óbvio que a gente tem que fazer mais uma simulação. Imagine que em vez de você pagar esses 4%, que daria no caso aqui desta simulação desses valores, R$28 mil, vamos pegar esses R$28 mil aqui e fazer uma simulação, né, simples, imaginar aí uma aplicação a juros de 10% ao ano, que é algo bem tranquilo de se obter aí num tesouro direto, não é absurdo, nos dias de hoje é tranquilo, juros de 10% ao ano, e em 15 anos. Então, a opção é o seguinte, em vez de eu pagar agora um DARF para o governo de R$28 mil, eu pego exatamente esses R$28 mil que eu estaria tirando da minha conta, estaria tirando de alguma aplicação, eu pego esse valor e aplico numa aplicação segura, um tesouro direto da vida, por 15 anos, que é essa simulação que nós estamos fazendo agora. Então, qual seria o valor
que eu ia conseguir. Então está aqui o valor que a gente conseguiria, uma estimativa desse valor, que daqui 15 anos eu teria no bolso 103 mil, aproximadamente 103 mil reais. Então esses 28 mil reais viraram 103 mil reais. Veja, você vai pegar esses 103 mil reais para poder pagar o imposto, que no caso, sem o uso da lei, seria de 23 mil reais. O que daria um belo lucro aqui de 80, praticamente 80 mil reais. Então, utilizando esse benefício do governo, você pode comparar, realmente financeiramente seria um desastre fazer esse adiantamento para o governo. Então, para não me estender mais, porque aqui você pode fazer diversas simulações, eu apenas vou acrescentar que eu fiz algumas dezenas, chegando a centenas de simulações e não encontrei nenhum caso que esse adiantamento que o governo está propondo, em nenhum caso foi vantajoso. Então deixe aí nos seus comentários, nos nossos comentários, deixe aí a sua situação, faça a simulação e conte para a gente. Para você é vantagem aceitar essa proposta do governo? Essa proposta do governo é boa? Deixe o comentário aí. Forte abraço a todos.